Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando aí, vamos aguardar um pouquinho para mais pessoas chegarem. E aí, pessoal, como que tá a semana de vocês? Bora começar nossa live? Sim? Pessoal, boa noite para você que tá entrando aí agora. A gente vai fazer uma live bem bacana. Eu tenho recebido muitas, mas muitas dúvidas inbox sobre entrevista de emprego, sobre currículo, sobre a minha mentoria, sobre vários assuntos. E eu decidi marcar essa live para fazer um tira dúvida para vocês aí, para esclarecer aí alguns assuntos. Porque, gente, eu não tô dando conta de responder tanta mensagem inbox. E às vezes são as mesmas dúvidas que um tem, outros têm também. Então agora, gente, antes da gente começar a nossa live, para que mais pessoas possam assistir essa live também esclarecer as suas dúvidas, vai aqui rapidinho, olha, no aviãozinho, manda essa live aí para os seus 5 primeiros amigos, antes da gente começar, tá? Curte aí, olha, aperta esse coração bastante, o Instagram entregar a língua presa. Entregar a live para mais pessoas. Isso mesmo, gente. Quanto mais vocês curtirem a live, quanto mais vocês comentarem e enviarem aí para os seus amigos, para mais pessoas o Instagram ele leva essa live. E o importante, o objetivo de hoje é tirar as dúvidas de vocês, as dúvidas que eu recebi em inbox, tá bom? Outra coisa, no final da live eu vou passar uma dica aqui bem bacana para vocês sobre entrevista de emprego. E também sobre currículo, vai ser no final da live, é uma dica bônus, beleza? Pessoal, eu quero que vocês mandem para mim aqui, agora é a hora de vocês colocarem aqui as dúvidas que vocês têm. Isso mesmo, gente, pode mandar aqui nos comentários todas as dúvidas que vocês têm com relação à entrevista de emprego, a currículo, a recolocação profissional. Eu vou falar aqui algumas perguntas que eu tenho recebido bastante, tá? E eu vou esclarecer essas perguntas, mas vocês podem mandando as perguntas de vocês para que vocês também consigam ter essas respostas, né? Possam cessar de vez aí com essas dúvidas, tá? Eu recebi hoje uma pergunta, né, de uma das seguidoras falando que no último emprego que ela teve um desentendimento com o seu gestor, com o seu chefe, e no momento da raiva ali pediu para ele mandar embora, ele mandou, enfim, aquele vucu-vucu tudo. Quem nunca, né, galera? E ela me perguntou como que ela poderia falar isso numa entrevista de emprego. Porque você não vai falar numa entrevista de emprego que você discutiu com o seu chefe, né? Não fica bacana, não pega bem. Qual seria a maneira ideal ou mais adequada? Lembrando que não tem uma regra, né, pessoal? Cada um vai adequar aí a sua realidade. Mas qual seria a maneira ideal de você falar numa entrevista de emprego o motivo da sua demissão? Então, existem várias maneiras. No caso dela, gente, que foi uma briga aí, que foi uma discussão, o candidato ele pode falar que a cultura dele não estava alinhada com a cultura do gestor, né, ou com a cultura da empresa. Por que eu não gosto de ficar dando respostas padrões? Porque cada caso vai ser um caso.
Tem gente que sai das empresas porque não tem oportunidade de crescimento, outras pessoas saem porque não conseguem se adequar com a sua gestão, né? Com a mentalidade da gestão. É lógico que você não vai falar que você não está se adequando com a mentalidade da gestão. Não é isso não, tá, galera? Mas o ideal... Ei, Júnior, boa noite, pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Hoje a live é sobre tira dúvidas, manda suas dúvidas aqui, olha, na caixinha que eu vou responder para vocês, beleza? Então, pessoal, voltando aí ao assunto, o ideal é que você saiba realmente o contexto, tá? Tô perguntando aqui, como relatar uma entrevista de emprego, o motivo que eu estou desligando da empresa atual, por não ter oportunidade de crescimento e gestão ruim. Então, a falta de oportunidade de crescimento já é algo que você pode falar na entrevista, né? Olha, eu me desliguei da empresa porque eu estou buscando uma oportunidade de crescimento e a empresa que eu estava trabalhando não possui um plano de carreira. Você não precisa falar a parte da gestão ruim, não. Essa parte você pula, tá? Mas foca na parte que é a questão do plano de carreira, do desenvolvimento, que a empresa ela não tinha essa possibilidade e que o que você, né, tinha, porque você aprendeu muito nessa empresa, mas que agora você percebeu que você tem condição ou tem potencial de ir mais longe e que por isso você está buscando um novo desafio, ok? Então essa é uma resposta que seria boa para essa situação, beleza? Entrevistas online. Como começar? Então, a entrevista online, Diana, ela começa... Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Boa noite, Genilson, Priscila. Boa noite, pessoal. A entrevista online, ela começa primeiro com um convite pelo seu currículo, né? Então, eles veem o seu currículo, acham atrativo e te chamam aí para uma entrevista online. Ela pode ser via Skype, ela pode ser, né, via vários outros aplicativos que as empresas hoje utilizam. O ideal para esse tipo de entrevista é que você se prepare. A preparação, gente, para entrevista ela é a mesma, tá? Independente se vai ser online ou presencial. A preparação em qual sentido? De você pesquisar sobre a empresa, de você adequar as suas falas aos requisitos da vaga. A preparação também no sentido da vestimenta. As pessoas muitas das vezes esquecem isso. E na hora de fazer uma entrevista online, eu fiz uma simulação uma vez com uma pessoa que ela tava de pijama. Então, a vestimenta, gente, ela tem que estar adequada. Porque se acontecer alguma coisa na hora da entrevista e você precisar levantar na frente da câmera, igual já aconteceu comigo aqui na hora da live, precisar levantar para poder matar uma barata que tava no chão. E eu precisei levantar. E se eu não tivesse com a roupa de baixo adequada, por exemplo, com a calça, tivesse com um micro short ou com, sei lá, barriga de fora. Olha que situação constrangedora. Então, na entrevista de emprego, você precisa se preocupar quando você faz ela via online com isso também. Com o barulho da sua casa. Então, tem que ter um ambiente onde não tenha barulho. O fundo, de preferência um fundo claro, fundo branco, onde você seja o principal atrativo, né? Não o que tá atrás, o quadro que tá lá no fundo. Tem gente que tem vários desenhos atrás, então não é isso. É você que tem que chamar atenção para si, né? Para suas informações, nesse sentido. Então, a preparação para online e para presencial, no sentido de se preparar para a vaga, com informações, olhando os requisitos, é o mesmo. No online, você vai se preocupar muito com o ambiente, preocupar se o seu telefone ele tá bacana, se o áudio está dando para escutar. Se não, utiliza, gente, um fone de ouvido, viu? Ó, tenham sempre um fone de ouvido, porque o áudio ele sai melhor, você escuta melhor também. Se você for utilizar um Skype ou um outro sistema, teste esse sistema antes da entrevista, para chegar na hora não passar raiva. Testa também a sua internet. E se você estiver dentro de casa com outras pessoas, avise as pessoas que você vai fazer uma entrevista e que você não pode ser incomodado, tá? Que você não pode ser interrompido.
Não sei se vocês já viram o caso que aconteceu no cara dos Estados Unidos, foi fazer entrevista de emprego, a porta abriu e a criança entrou, saiu correndo, aí a mulher desesperada catando a criança. Esse vídeo viralizou. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, a Juliana tá falando aqui que perdeu uma boa oportunidade de emprego porque não soube responder a pergunta por que tinha saído do último emprego. E muitas pessoas, gente, quando se deparam com essa pergunta, elas ficam assim um pouco desnorteadas. Por quê? Nós temos a tendência de nos culpar demais. E o que acontece? Gente, sair de um emprego é uma coisa normal. Milhares e milhares de pessoas fazem isso por N motivos. Só que nós temos a tendência de ficar justificando demais as coisas. Então, em vez de você dar uma resposta clara e objetiva e ponto, finalizou aquilo, a gente fica rendendo. E o candidato, por conta do nervosismo, que é natural, muitas das vezes ele fala mais do que o necessário. Então, por que você saiu dessa última empresa aqui? Olha, eu pedi conta dessa empresa porque eu percebi, né, que não tinha mais para onde eu crescer lá dentro, não tinha um outro cargo que eu poderia galgar. Eu percebo que eu tenho possibilidades de ampliar os meus conhecimentos, eu quero isso, eu quero crescer, eu quero desafios. Então, por isso, eu optei por seguir e procurar esse novo desafio. Eu estou em busca disso. Pronto, não precisa ficar prolongando, justificando, com medo do que você vai falar, do que o recrutador vai pensar. Não, ok? Quando o recrutador pergunta o que você curte fazer nas horas vagas, o que ele realmente quer avaliar? Boa pergunta, Diana. Muitas pessoas hoje ficam com dificuldade quando o recrutador ele pergunta ali o que você faz nas suas horas vagas, né? O povo fica meio perdido, fica meio desnorteado, não sabe o que responder. Gente, o recrutador ele tá querendo te conhecer melhor mesmo, saber ali um pouco da sua cultura, viu? Então não tenha medo, fale realmente o que você faz nas suas horas vagas, o que você gosta de fazer para se distrair e tente trazer aquilo para, por exemplo, dá um exemplo. Essa semana, um seguidor me falou que ia participar de uma dinâmica de grupo e eles pediram para levar algo que ele gostava, que ele se identificava. Aí ele levou a caixinha de som dele, a caixa de música. Aí eu perguntei por que você ia levar a caixa de música. Aí ele falou assim: olha, porque a música é algo que me relaxa, então eu tô sempre escutando. Às vezes eu passo por um momento de estresse, um momento de tensão. Inclusive, no trabalho isso acontece, às vezes a gente precisa relaxar. Então, ele falou que a música para ele era uma válvula de escape. Então, que ele tinha um momento que ele gostava de ali colocar um fone ou escutar uma música. Ok, pronto. O hobby dele era escutar música. Então não tem por que ficar tentando criar coisas mirabolantes. Não, gente, seja você mesmo, fale a verdade, sua realidade, ok? Esse é o mais importante de você falar o que você faz nas horas extras. Outra coisa, gente, uma pergunta que alguém me fez aqui no inbox e que eu queria falar aqui é se na entrevista de emprego alguém te perguntar. Eu anotei, viu aqui algumas perguntas que eu recebi essa semana, gente, por isso que eu tô olhando aqui, tá ok? Nath, se o recrutador me perguntar se eu levo o trabalho para casa. Já te perguntaram isso na entrevista, gente? Me responde aqui, fazendo um favor, se isso já foi perguntado para vocês na hora da entrevista de emprego. Responde para mim. Se você levava trabalho para casa. A verdade é que ninguém tá querendo levar o trabalho para casa, né, gente? Ninguém merece. Já basta as 8 horas, ou 9 ou 10, que tem gente que fica trabalhando no expediente de trabalho. Mas, gente, é uma pergunta que o recrutador, quando ele tá querendo analisar se você, se precisar, se você vai ter essa disponibilidade. Não quer dizer que você necessariamente vai ter que levar o trabalho para casa, tá? Então, você pode falar, se necessário, acredito que não há problema. Eu entendo a importância, né, que existe dos trabalhos serem realizados com prazos, né,
Imagino que, como uma empresa organizada, isso não deve acontecer sempre, mas se necessário, sim, claro. É mostrar disponibilidade, viu, gente? Não é sempre que isso acontece, não é toda empresa. Inclusive, tem empresa que não aceita que o funcionário leve trabalho para casa. Mas se for perguntado, né? A Elaine tá falando aqui que participou de uma entrevista de emprego, onde foi conduzida por um gerente geral e um funcionário do financeiro, e que ambos não sabiam conduzir a entrevista. Infelizmente, galera, isso acontece muito, tá? Infelizmente, a gente vê cada dia mais profissionais despreparados fazendo processos seletivos. Então, quando é um gestor, por exemplo, ele faz mais perguntas técnicas, mais da área. Mas quando é para se avaliar o comportamento, a gente consegue perceber que muitos profissionais, eles não sabem o que avaliar, não sabem que tipo de pergunta fazer e o que avaliar com aquela pergunta. E isso prejudica o candidato, né? Eu tô falando aqui com vocês porque em todas as áreas, em todo o mundo, tem pessoas que não executam uma tarefa direito. E por isso acabam prejudicando outras pessoas. Isso não é só na área de RH. Tem pessoas que querem fazer o papel do RH sem ter estudado para isso. É como se eu, por exemplo, quisesse exercer a medicina. Eu não estudei para medicina. Como é que eu vou indicar ali um remédio para alguém que está passando mal? Ou falar, não, você está com doença X, só porque eu pesquisei no Google? Então não é assim. Tem pessoas que pesquisam no Google e acham que está fazendo trabalho. E a gente não é assim, né? Vamos lá. Já mandei meus currículos para vários lugares e nunca me chamam. O que pode ter dado errado? Gente, vamos lá. Você sabe uma maneira de você medir se o seu currículo está adequado, está bom ou não, é a quantidade de processo que você é chamado. Se você está entregando seu currículo, entregando e nunca é chamado para nada, aí tá precisando reformular um currículo. Não necessariamente quer dizer que o problema esteja em você, tá? Às vezes está no papel e na maneira como você passa as informações, suas informações profissionais, suas competências. Aqui a Dia tá comentando que tem muita dificuldade de falar sobre as habilidades, e sobre as competências sem se tornar repetitiva na entrevista, mas tem pessoas que também têm essa dificuldade de fazer isso no currículo. Elaboração de currículo, gente, não é simplesmente você pegar um currículo e colocar ali as informações de qualquer jeito, colocar suas experiências, qualquer tipo, não é isso. É trabalhoso, gente, reformar um currículo. Você pode fazer um currículo na Lan House. Igual esses dias eu tava na loja de uma amiga minha, ela tira xerox e a moça falou assim, olha, você faz currículo? Ela falou, faço. Ela faz, gente. Ela tem um modelinho lá da internet, aí a pessoa vai falando com ela, ela vai copiando as informações. Pronto. Ela simplesmente passa pro computador as informações que a pessoa passa para ela. Então, ela faz um currículo. Agora, adequar, personalizar um currículo é diferente. E o ideal para que você consiga ter resultados positivos é personalizar o seu currículo para cada vaga. Gente, dá trabalho. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia. É por isso que pouquíssimas pessoas têm resultado. Porque nem todo mundo quer ter esse trabalho. As pessoas hoje querem coisas fáceis. A maioria, não tô generalizando, viu, galera? Mas a maioria quer coisa fácil. Aí na hora que eu falo assim, ó, eu tô reformulando seu currículo, aí eu converso com a pessoa. O currículo seu tá assim, assim, assado. Essas informações aqui, aí eu explico pra pessoa na mentoria como que é o currículo, como que ela vai construir o currículo, dou dicas de como ela vai achar a palavra-chave, toda aquela conversa. Ah, mas esse currículo aí não serve para todas as vagas, não? Não. Porque não adianta você mandar o mesmo currículo para 50 vagas diferentes. Você não vai ter resultado, gente. Ponto. É preferível você mandar 3 currículos por dia, ou 2 que seja, fazer uma boa análise do currículo, uma boa análise da vaga, dos requisitos e personalizar o currículo para a vaga e mandar 2 por dia. Você vai ter muito mais resultado do que sair mandando 50, 100 currículos por dia. Fica a dica. Boa noite, pessoal que tá entrando. Não vai embora não, gente. No final da live tem uma dica bônus. Agora é hora de vocês tirarem as suas dúvidas. Então, tem dúvida? Manda aqui que eu vou responder.
tá? Olha, pergunta boa. Nath, vale a pena conseguir algo para sair da dependência dos pais ou focar mesmo na minha área até conseguir algo? Depende. Qual que é o seu objetivo hoje? Seu objetivo é arrumar um emprego para sair de casa ou seu objetivo é atuar na sua área? Então, é uma questão de análise e é uma pergunta muito pessoal, tá? Eu mesmo, quando eu fiz 18 anos, eu saí de casa, fui morar sozinha. Não foi para trabalhar, não foi para estudar, foi porque eu quis ir morar sozinha para ser independente. Mas esse foi o meu caso. Mas, se você quer focar na sua área, você vai precisar talvez de um pouco mais de dinheiro, talvez para poder fazer um curso, para poder investir em você, investir em conhecimento. E morar sozinho tem muitos gastos, gente. Uma pessoa sozinha, ela precisa de no mínimo R$ 1.000 para poder viver. Sobreviver, né? No mínimo R$ 1.000. E se achar um aluguel barato. Então, são várias situações que você precisa pesar na sua balança, ok? É uma resposta bem pessoal. Por isso eu não... Ah, peraí, Júlia. Eu vou achar sua pergunta aqui. Peraí. É que só tá vindo um monte de pergunta. Qual seria o tipo e cor de roupa ideal para arrumar emprego numa escola de educação infantil, por exemplo? Gente, essa questão da roupa... Eu fiz um post esses dias falando sobre a questão da similaridade e gerou-se um pouco de burburinho esse post. O que acontece? O ideal quando você vai fazer uma entrevista de emprego, ao pesquisar sobre a empresa, é que você vá lá no site da empresa, no Instagram, nas redes sociais da empresa, pesquise ali qual que é o tipo de roupa que aquela empresa utiliza. Você consegue ver. Se você puder ir com uma roupa da mesma cor, é bacana. Por quê? Porque o recrutador, ou gestor, o RH, enfim, eles estão acostumados a ver aquela cor de roupa ali o tempo todo. Então, cria a similaridade, tá? Mas é bacana quando você adequa a sua roupa à roupa da empresa. Mesmo tom de roupa. Se a empresa é uma empresa mais formal, aí você vai com uma roupa mais formal. Isso vai depender do cargo que você vai ocupar. Por exemplo, se eu tô indo concorrer a uma vaga de frentista, eu não preciso de terno, né, galera? Não, porque eu vou num posto de gasolina, é uma entrevista mais informal. Então eu posso, por exemplo, ir com a calça jeans ou com uma calça preta, uma camisa polo, né? Uma roupa, uma blusa mais simples. Eu não preciso de social, de salto, nada disso. Agora, se eu vou fazer uma entrevista numa empresa bacana, que as pessoas lá se vestem, né, de uma maneira mais formal, mais chique, eu vou tentar me adequar ao vestimento daquelas pessoas, tá? Então, é uma questão de adequação. Numa escola, como que os professores, qual que é o cargo que você vai ocupar? Como que as pessoas que trabalham lá se vestem? Né? Então, é tentar se adequar a isso. Usa uniforme. Então tenta colocar uma blusa da mesma cor, do mesmo tom do uniforme, né? Você pode ir, dependendo do seu cargo, com uma calça jeans ou com a calça social, uma blusa, né? Mais tranquila. Tomar cuidado, gente, com as roupas transparentes. Isso aqui, ó, gente, de alcinha, jamais, pelo amor de Deus, não vai fazer entrevista de alcinha, não. Barriga de fora, peito de fora, roupa colada, aquelas roupas vácuo. Você sabe o que é roupa vácuo, gente? Aquela roupa que não te serve, mas você insiste em entrar nela. Tanto homem quanto mulher, tá? Ela é além do colado. Ela é a vácuo. Você já comprou comida a vácuo? Então, tem roupa que é assim. Então, não usar esse tipo de roupa. Roupa estampada demais. Brincos muito extravagantes, barulhentos. Vocês têm que entender que o que tem que chamar atenção na entrevista de emprego é você, com as suas competências e habilidades, as suas informações. Não a roupa, não o sapato, não brinco, não unha, tá, gente? Então, o menos é sempre mais, ok? Tô fazendo transição diária, tá difícil se voltar para anterior. Peraí que tá andando aqui. Estou fazendo transição diária e não pretendo voltar para a área anterior. O que eu faço? Focar. Focar, Ronildo, no que você quer, o que você precisa. Gente, uma estratégia para vocês que querem mudar de área. Por exemplo,
eu tinha 4 anos de experiência como telemarketing na minha carteira. E tem alguns empregos que você tem na sua vida que parece que na hora que você entrega o currículo, as pessoas só te enxergam para aquilo. Se é serviços gerais, você só serve para serviços gerais. Se é telemarketing, é só telemarketing. Tem uns cargos que parece que sujam sua carteira, eu nunca vi isso. Coisa terrível. Então, eu queria sair do telemarketing e ir para a área administrativa, era meu sonho. O que eu fiz? Vou falar para vocês a estratégia que eu usei. Eu olhei várias pessoas, eu conversei com várias pessoas da área administrativa e comecei a fazer anotações do que essas pessoas tinham. Então, eu olhava cursos que essas pessoas tinham, habilidades que essas pessoas tinham, experiências que elas tinham, e eu tentava adequar na minha realidade, dentro das experiências que eu tinha, o que essas pessoas tinham. Então, curso que eu não tinha, eu procurei fazer. Então, eu procurei fazer um curso de informática, que é uma habilidade essencial para administrativa. A pessoa precisa saber informática. Então, eu sabia, mas eu não sabia tanto. Então, fui fazer informática. Então, eu foquei no que eu queria e trabalhei para melhorar em todos os aspectos para chegar lá. Aí, depois de um tempo, eu consegui a minha oportunidade na área administrativa. Foi numa empresa onde eu tive um resultado muito bacana. Obrigada, pai. Gente, ó, melhor pai do mundo. Olha o que ele trouxe pra mim, pipoca. Então, gente, eu foquei em construir habilidades que eram necessárias para aquele cargo. E consegui o resultado depois de um tempo. Então, é um esforço mesmo e o foco, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Ah, tá. Uma experiência como recepcionista conta como administrativo? Então, recepcionista e administrativo são funções diferentes. Mas em algumas empresas, a recepcionista faz atividades do assistente administrativo. E em outras empresas, o assistente administrativo faz funções da recepção. Então, você precisa saber quais são as atividades que você executa. E isso é bacana, gente, que a Diana falou. Só um minutinho. Galera, faz sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? Comenta aí pra mim, por favor. Eu quero pegar um gancho na pergunta da Diana. Por quê? Muitas das vezes, as pessoas assinam a carteira com cargo e exercem atividades de outro cargo. E o que acontece que eu postei hoje no IGTV? As pessoas, na hora de fazer o currículo, elas vão lá, colocam um cargo, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela é administrativa, assistente administrativo, mas ela trabalha na recepção de uma clínica, por exemplo. Então, faz serviço de recepção. E aí ela vai lá e coloca lá o cargo administrativo, assistente administrativo, e nas atividades empenhadas, coloca lá arquivo de documentos, manutenção de planilhas. A pessoa vai lá, escreve 3 linhas ou 2 linhas só. Não descreve com perfeição as atividades que ela exercia. Então, vamos supor que eu sou recrutadora, estou com uma vaga de recepção aberta e recebi o seu currículo. E lá no seu currículo você trabalha na recepção, mas você não colocou essas informações lá. Tá lá assistente administrativo. Então, na minha cabeça, você trabalha como assistente administrativo, você não sabe de recepção. Na minha cabeça não, é porque eu tô lendo o seu currículo. Por isso, gente, é importante que vocês passem as informações corretas na hora de descrever as atividades, as suas atividades desempenhadas, tá? Outra pergunta durante a entrevista: qual o seu meme favorito? Gente, alguém já escutou essa pergunta? Sério isso? Dai, me responde aqui, você já escutou essa pergunta? Alguém já escutou essa pergunta, pessoal? Qual o seu meme favorito? Eu não sei não, eu nunca escutei. Eu nem sei qual é o objetivo de se perguntar isso, porque eu nunca escutei essa pergunta. Nunca nem ouvi falar. É difícil, tem umas perguntas que vai entender, né? Pessoal, queria falar aqui uma outra pergunta que eu recebi, que é constante também, que é sobre a questão da pretensão salarial.
Quem de vocês já teve dificuldade na hora... O Dai, ela tá falando, gente, que escutou essa pergunta no processo na indústria farmacêutica. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca vi essa pergunta, então eu não sei responder. Pera aí que eu vou ver sua pergunta aqui, Thaís. Ah, tá. O que significa quando você não consegue fazer perguntas e falar da empresa porque o recrutador fala e expõe bastante sobre a mesma? Enfim, gente, no final da entrevista, geralmente o recrutador pergunta assim: você tem alguma pergunta para me fazer? Se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, esse é o momento de você perguntar. É não, gente, é tentar não fazer pergunta besta. Então, por isso que é importante você prestar atenção em todas as informações. Você pesquisar sobre a empresa antes, para não fazer pergunta que você poderia saber a resposta se você tivesse perguntado. Eu, por exemplo, recebo muita pergunta em box que, gente, está no feed. Então, eu percebo que muitas vezes as pessoas não se dão ao trabalho de procurar. E isso é avaliado numa entrevista de emprego. Por isso, é preciso que você tome muito cuidado com essa questão das perguntas. Por exemplo, eu queria saber qual que é o segmento da empresa. Gente, se você está fazendo entrevista na empresa, você sabia antes qual era essa empresa e você busca lá no site da empresa, o segmento da empresa, com o que ela trabalha, quais são os principais concorrentes, qual que é o ramo dela, quantos funcionários ela tem, se ela é pequena, média ou grande. Tem informações que, se você pesquisar, você descobre. Aí volta a falar daquela questão da preguiça, tá? Agora, se você ficou com alguma dúvida, por exemplo, uma pergunta que vocês podem fazer: olha, agora após esse processo, qual que é a próxima etapa? Aí o recrutador vai falar com você se a próxima etapa vai ser uma dinâmica de grupo, se a próxima etapa vai ser uma entrevista com o gestor. Ah, sim. E tem um prazo para retorno dessa entrevista? O prazo é 15 dias, não, a gente vai entrar em contato, não tem um prazo definido. Ok, são perguntas que você está fazendo porque você quer saber sobre o processo. Então, tomar muito cuidado, viu, gente? Só pergunta se realmente você ficar com alguma dúvida sobre o que foi falado na entrevista, sobre a vaga, talvez alguma informação da vaga, ok? Se a pessoa falou tudo sobre a vaga, sobre a empresa e você não ficou com dúvida, gente, não precisa perguntar nada não, tá bom? Se não quiser. Vamos aqui, próxima pergunta. Estão gostando, gente, da live? Tira dúvidas? Gente, mas essa pipoca que meu pai trouxe tá no cheiro. Rony tá falando que tem pergunta aqui que não tem noção, só pode, verdade. Aqui ó, uma pergunta boa. Meu cunhado foi desligado da empresa e a empresa quer que ele vá para São Paulo, capital, fazer o exame, sendo que moramos no interior. Ok, a empresa pode querer qualquer coisa, desde que ela pague, viu, gente? O funcionário ele não pode ter nenhum gasto com exame admissional ou demissional. Todos esses custos têm que ser da empresa. Então, se a empresa quer que o funcionário vai fazer um exame admissional ou demissional lá no fim do Judas, ela tem que arcar com essa despesa. O funcionário não pode ter essa despesa, tá? Pagar o exame admissional, não. Se for o transporte, sim, gente. Ó, não, deixa eu corrigir o que eu tô falando. O transporte, sim, tá? Geralmente fica por conta da pessoa mesmo. Agora, se for outra cidade, se o gasto for muito grande, aí o candidato pode estar conversando isso com a empresa, né? Mas o exame admissional ou exame demissional, a empresa que tem que arcar com o valor desse custo, tá? O funcionário ou o candidato não pode pagar para fazer o exame, ok? Agora, o transporte geralmente fica por conta do candidato mesmo, beleza? E se ele não fizer o exame admissional, a empresa ela pode ter sérios problemas. Na verdade, a empresa ela não pode aceitar um funcionário sem esse exame admissional, tá? Então, a empresa que ela trabalha direitinho, ela faz tudo direitinho, inclusive o exame. Como falar quando o ponto negativo é a ansiedade? Eu quero saber, galera, quem de vocês aqui sofre de ansiedade? Quem de vocês aqui sofre de ansiedade? Responde aí pra mim, por favor.
A ansiedade, galera, é algo normal. Hoje em dia, cada vez que passa, a gente vive num mundo onde as pessoas sofrem mais de ansiedade. Você pode falar isso normalmente numa entrevista de emprego. O que importa é o que você vai falar após falar que tem ansiedade. Então, olha, um dos pontos que eu tenho de melhoria é a ansiedade. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa e eu tenho feito isso para melhorar cada vez mais a minha ansiedade. A minha ansiedade não é nem, né, que tem pessoas que sofrem de ansiedade mesmo, né? Que pressão cai. Tem pessoa que tem até diabetes causadas aí por ansiedade, por estresse. Então tem que saber qual que é o seu nível de ansiedade, até que ponto isso te afeta e como você trabalha para desenvolver a sua ansiedade. Então, o foco dessa pergunta não é focar no problema, é focar em como você está resolvendo o seu problema, ok? Vi um post falando sobre pretensão salarial. No meu caso, de que estou em busca de uma recolocação, que estou aberta para ouvir o que a empresa tem a me oferecer. Ok, gente. A regra número 1 para responder essa questão da pretensão salarial é você fazer uma pesquisa do que você deveria receber para o cargo, tá? Então, tem alguns sites que você pode fazer essa pesquisa. O Glassdoor é um desses sites. Lá você pode entrar no site, pesquisar pelo nome da empresa e verificar lá, por exemplo, qual é o salário que essa empresa paga para esse cargo. Então, se a empresa te perguntar qual é a sua pretensão salarial, se você já pesquisou, você vai falar ali mais ou menos o valor que está lá. Ah, minha pretensão salarial hoje é R$1.500, porque você viu lá no site que é esse valor que a empresa paga. É bom que vocês tenham uma média, uma noção de qual que é o valor que o mercado paga para o seu cargo. Qual que é o valor da média da sua cidade, porque tem cidade que não é o valor do mercado geral, é o valor da cidade. Igual lá em Teoflotone, onde eu morava, lá é uma regra dos R$1.000. Se você trabalha com serviços gerais, você ganha R$1.000. E se você trabalha como gerente, você ganha R$1.000. Lá todo mundo ganha R$1.000, é o piso da cidade. É uma coisa horrorosa. Mas é lógico que não são todas as empresas que praticam isso. Muitas empresas pagam salários melhores. Mas é uma cultura da cidade. Por isso é importante que você faça essa pesquisa, né? Mostre também que você pesquisou, que você fez aí o dever de casa, tá? Mas você pode se mostrar flexível, claro, tá? Comunicando aí quais são as suas habilidades, que as suas habilidades elas são valiosas por cargos em questão, tá? Mas que você tá disposto sim a negociar, que tá aberto a ouvir, ok? Ô, Ju, obrigada. A Ju tá agradecendo aqui pela live tirar dúvidas. Gente, eu tiro porque é tanta dúvida que eu recebo. Vamos ver, próxima pergunta. Gente, espera aí que é muita mensagem. Ah, tá. A Graciane tá perguntando aqui, no caso lá que ela me perguntou sobre o ponto negativo e falar da ansiedade, ela tá perguntando aqui se pode falar que faz terapia. Sim, porque a terapia hoje é algo normal. Muitas pessoas fazem terapia e você, se você não faz, gente, procura. Terapia é uma coisa maravilhosa, tá? Então, se você não faz, não é que você seja doido, tá bom, gente? Não é isso, não. Terapia é um alívio pra alma. Então, se você não faz, procure. É muito bom. Deixa eu ver aqui. Ah, outra pergunta, gente, que eu anotei aqui. A pergunta que eu recebi bem... Gente, hoje tá difícil falar palavras com R. A minha boca ainda não está recuperada, viu, gente? Uma pergunta intrigante. Eita, quase que não sai. Uma pergunta intrigante que eu recebi essa semana foi assim, olha. O que te agradava e o que você não gostava no seu último emprego? Difícil, né? Você falar o que não gostava no seu último emprego. Você não pode falar mal. Nem da empresa, nem do chefe. Às vezes dá muita vontade. Então, o que vocês devem fazer nesse caso? Não exagerar, tá? Ao falar demais da sua antiga empresa. Não fale mal, viu? Porque o recrutador pode achar que você vai fazer o mesmo no futuro com a sua empresa agora. Então, tomar muito cuidado com isso. Considere falar, assim, por exemplo, sobre o seu estilo, para que o próprio recrutador ele consiga perceber
se você vai se adaptar bem no novo emprego, tá? Para qual você está se candidatando. Então, o ideal é que você faça isso. Como se destacar quando há candidatos mais experientes? Pergunta excelente, Dai. Gente, hoje eu conversei com uma pessoa no inbox que tava assim, muito para baixo, porque participou de um processo seletivo ontem, não foi aprovado. E hoje, e amanhã tem outro processo seletivo e tava me perguntando algumas dicas, enfim, porque tava olhando outros funcionários da empresa e tava achando que era inferior aos funcionários. Ô Rosa, eu ia responder essa pergunta sua, vou responder ela ainda, tá? Voltando ao caso, gente, essa pessoa foi lá no site, começou a pesquisar a empresa e viu que os funcionários da empresa, né, são muito qualificados, enfim. Natália, mas eu sou muito inferior aos funcionários da empresa. Meu Deus do céu, como que eu vou passar nessa entrevista? Então, gente, tomem muito cuidado quando vocês forem participar de uma entrevista em não ser negativos com vocês mesmos. Por quê, gente? Olha, uma coisa boa, se você fez o seu currículo e a empresa te chamou para entrevista, gente, comemora. Isso quer dizer que você já se destacou. Quer dizer que a empresa já viu o potencial em você. Quer dizer que ela tá curiosa, ela quer te conhecer mais, ela enxergou alguma coisa boa em você. Então, se você foi chamado para entrevista, não fica olhando outras coisas para se sentir inferior, não. Olha o lado positivo. Poxa vida, essa empresa me chamou, que bacana. Tá, e como que eu posso fazer para me destacar se eu não tenho experiência? As pessoas que trabalham nessa empresa ou outros candidatos são mais experientes. O que eu faço, Natália? Foca nos requisitos da vaga. Aí eu perguntei a essa pessoa, quais são os requisitos da vaga? Aí me mandou lá, proatividade, iniciativa, aí tinha algumas habilidades lá, alguns cursos. Eu falei, você tá dentro dos requisitos da vaga? Sim, eu só não tenho experiência. Então pronto, fechou. Foca nas informações que você tem. Esquece que você não tem. Por exemplo, se a vaga... Aí me falou lá qual que é o cargo, que agora eu não tô lembrando mais. Mas, se tem um cargo lá, olha lá na internet quais são, geralmente, os requisitos para esse cargo. Vou colocar aqui, gente, assistente administrativo, que eu não tô lembrando qual que é o cargo. Coloca lá na internet, assistente administrativo. Quais são as habilidades mais requeridas para esse cargo? Quais são os requisitos mais requeridos? Dentro desses requisitos, o que eu tenho? Então, gente, foca nisso na hora de entrevista, foca em falar sobre essas informações, foque em dar exemplos sobre essas informações. É assim que vocês conseguem se destacar. Não fiquem olhando para o lado negativo, para o que você não tem. O que você não tem, pronto, gente, vai fazer o quê? Se você foi chamado para entrevista, foca no que você tem e como que você vai utilizar o que você tem para agregar para a empresa, ok? Próxima pergunta. Vamos ver. Gente, vocês estão gostando? Tá dando pra entender o que eu tô falando? Sim? Vou responder aqui, gente, só mais 2 perguntas, porque a live tá acabando e eu ainda tenho uma dica pra dar. Mandei uma mensagem de agradecimento pra empresa, porém eles não responderam. Será que fiz errado em ter mandado a mensagem? Não, galera. Se você fez uma entrevista em uma empresa, você tem um e-mail, você terminou o processo, no outro dia você quer mandar uma mensagem de agradecimento, pode mandar, é bem bacana. Só que assim, não mandem mensagem cobrando nada. Olá, fulano de tal, mandem nominal. Olá, Maria, tudo bem? Meu nome é Natália, participei de um processo seletivo com vocês ontem para o cargo tal. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ter participado no processo seletivo com vocês. Ponto. Se responder, gente, ok, que bom, que empresa bacana. Se não responder, vida que segue. Não fica focando nisso, não. Até porque, gente, as empresas elas têm prazos diferentes para dar retorno de processo seletivo. Existe muita burocracia. O candidato é um ser ansioso. E a gente que está querendo trabalhar fica ansioso mesmo, isso é normal. Mas a verdade é que os processos são muito demorados. Então tem empresa que vai te contratar de um dia para o outro. Tem outras empresas que vão te contratar depois de um mês. Tá?
Então, não fiquem cobrando da empresa retorno o tempo todo. Espera aí um prazo de 7 a 10 dias úteis depois que você fez. Não liga perguntando se você foi aprovado, que você deixa a pessoa sem graça. Pergunta se o processo ainda está aberto. Eu já fiz, né, posts falando sobre isso, sobre a maneira correta de você pedir um retorno, ok? Os cursos online normalmente têm valor aos olhos do recrutador? Galera, existe um preconceito muito grande por parte dos candidatos sobre a questão de cursos online, cursos gratuitos. O recrutador não vai te perguntar se você pagou o curso ou se você fez de graça. Outra coisa, não precisa colocar lá nos cursos, se o curso for online, foi EAD, foi presencial, não precisa colocar essa informação. O que o recrutador quer e o que ele se importa é se você, quanto candidato, está procurando crescer profissionalmente. Se você está buscando melhoria, se você tem cursos que vão agregar para aquela vaga, para a empresa, tá? Então é isso que importa para os recrutadores. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, pegando um gancho da Tassili. Olha aqui, olha. Nath, sempre me perguntam por que não atuo na área e eu respondo que pretendo prestar concurso quando houver. Será que estou errando nisso? Porque minha área quase não tem concurso. Gente, por favor, nunca falem numa entrevista de emprego, CLT, que você quer prestar um concurso. Ah, Natália, mas eu quero, isso é meu sonho, eu vou mentir? Não, tem coisa que você não precisa falar. Gente, vocês têm que pensar com a cabeça de um dono de empresa. Eu vou te contratar. Você está estudando para fazer concurso público. O que quer dizer que eu vou te contratar, daqui 6 meses você vai fazer um concurso público, você vai ser aprovado e você vai pedir conta da empresa que eu trabalho, eu vou ter que contratar outro funcionário, treinar de novo. Não, gente. Se você quer abrir uma empresa, se você quer empreender, se você quer fazer um concurso público, certas coisas não tem necessidade de você falar. Porque quando você fala, você está dizendo pro recrutador, olha, na primeira oportunidade que eu tiver, que eu for aprovada, tchau pra você. Tô indo embora, vou te abandonar, vou sair de sua empresa. E ninguém, nenhum dono de empresa, vai contratar uma pessoa que quer sair. Que tem como objetivo, daqui 5 anos, daqui 2 anos, 3 anos, sair da empresa. Então, para vocês aí que estudam para concurso, errado, gente? Não, todo mundo quer ser concursado, claro, óbvio. Mas tem coisas que não precisam ser ditas. Eu fiz uma simulação de entrevista com uma pessoa uma vez, que durante a simulação inteira de entrevista, a aluna falou que o sonho dela era abrir uma empresa de artesanato, enfim. A entrevista inteira a pessoa focou nisso. Então, falou sobre empreender, sobre a empresa. Mas se você tá querendo abrir uma empresa, por que tá querendo trabalhar para mim? Aí quer dizer que na hora que você tiver dinheiro, você vai me dar tchau e vai abrir sua empresa. Galera, faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Faz? Responde aí pra mim. Gente, porque isso acontece demais e as pessoas perdem oportunidades por causa disso, tá? Galera, acabou o tempo aqui para me responder as perguntas. O pessoal tá falando aqui que descobriu o erro. A gente queria dar para vocês uma dica aqui bem bacana. Senão a live, o Instagram corta a gente. Eu fiz aqui umas anotações sobre entrevistas de emprego. E eu queria perguntar quem aqui de vocês que tá lá no meu canal do Telegram. Gente, eu criei o canal ontem, já tem conteúdo muito bacana lá. Eu dei 2 exercícios, um de autoconhecimento, tem uns 2 materiais que eu dei. Também tem um Natcast, é um podcast, gente, meu, então é Natcast, que eu estou fazendo todos os dias, porque aqui no Instagram é complicado para me passar tanto conteúdo para vocês. Então lá, por exemplo, eu consigo mandar um áudio bem mais elaborado, de 8 minutos, de 9 minutos, que você pode escutar na sua casa fazendo qualquer coisa. Não precisa parar a sua vida para escutar. Então você vai adquirir conhecimento, lá eu vou conseguir aplicar ainda mais conteúdo de valor para vocês. Esse o meu objetivo. Inclusive, gente, quero contar uma novidade aqui para vocês. Novidade! Quem quer saber? Galera, eu tenho recebido muitas dúvidas mesmo sobre
perguntas sobre perguntas e respostas de entrevista de emprego. Ai, que bom, Dani, que você gostou do exercício de autoconhecimento. Gente, quem não tá no meu Telegram, vai lá no link da minha bio, no que terminar a live aqui, entra lá, gente, é de graça, pelo amor de Deus. De graça, gente, eu tenho injeção na testa. Aí, o que eu tava falando? Enfim. Aí eu tenho recebido muitas perguntas. Então era um projeto meu elaborar um conteúdo para vocês, elaborar um material com as perguntas e as melhores respostas de entrevista de emprego. É óbvio, gente, que você não vai decorar o que está escrito nesse manual, mas é um material que você pode estudar. Então eu elaborei um material com 50 perguntas. Gente, vocês têm noção que é 50 perguntas? É muita coisa. Com as 50 melhores perguntas, as perguntas mais feitas em entrevista de emprego. E também, lá não tem as respostas, mas está explicando o que você pode falar, o que o recrutador ele quer com aquela pergunta e qual a melhor maneira de você responder. Eu ainda estou terminando de elaborar esse material, gente. Esse material eu vou liberar em apenas um dia, porque é um material dos meus alunos premium. Todo o material que eu elaboro é para eles. Mas, como nós estamos no mês de novembro, mês de Black Friday, eu vou fazer uma campanha bem bacana. E para quem estiver lá no meu grupo do Instagram, no meu canal do Telegram, quer dizer, eu vou fazer um precinho assim bem bacana, bem camarada, tá? E eu vou divulgar aí lá para a semana que vem, porque eu ainda estou terminando o material. Na semana que vem, gente, vai começar as minhas aulas. Isso mesmo. Como eu falei com vocês, o curso, eu preciso de um tempo maior para elaborar. Então, para que vocês não fiquem aí sem o curso, sem informações, eu vou começar na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, a dar uma mentoria para vocês que infelizmente não tem como pagar uma mentoria premium minha, ou um valor mais alto. Então, com o intuito de ajudar vocês agora, nesse final de ano, gente, final de ano é hora de arrumar emprego. Então, com o intuito de ajudar vocês, na quarta-feira, provavelmente vai ser na quarta, eu vou definir divulga amanhã. Eu vou dar uma aula sobre currículo, explicando passo a passo da elaboração do currículo. Quem tem dificuldade aí de fazer o currículo ainda, gente, vai ter que assistir essa aula. Vai ser uma aula de 1h30, 2 horas. E eu vou dar essa aula apenas para 10 pessoas. Então, vai ser uma mentoria exclusiva para 10 pessoas. Não vai ser liberado para todo mundo. Porque eu quero aquelas pessoas que realmente estão interessadas e que querem realmente fazer diferença na própria vida, que quer desenvolver, tá? Aí eu vou divulgar direitinho como que vai ser amanhã, esse final de semana. Então, para você que tá no meu canal do Telegram, você vai ficar sabendo as informações. Se você não tá ainda, entra lá para ficar sabendo as informações em primeira mão. Muita novidade para vocês esse mês. Beleza? Gente, daqui rapidinho a dica que eu queria sobre entrevista de emprego. Eu já falei aqui sobre não mentir. É importante que vocês não mintam, ok? Não falem mal do antigo empregador. Buscar sempre focar no positivo na hora da entrevista. Gente, vai pra entrevista com pensamento positivo. Essa vaga é minha, essa vaga é minha, essa vaga é minha, essa vaga é minha. Repita pra você mesmo. Essa vaga é minha, essa vaga é minha. E vai, gente. Não fica... Olha... Rose. A Rose tá falando, gente, que é de Natal, Rio Grande do Norte. E eu já morei aí, viu, Rose, em Natal. Em Mossoró. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem falando que é de Angola, gente. Olha como é que eu tô indo longe. Lá em Angola. Fiquei tão feliz. Eu até postei pra vocês nos stories. Pessoal, obrigada, Tassi. Então, tenta sempre focar na positividade. Vai pra entrevista como se aquilo ali já fosse seu. Você só precisa de uma vaga. Então, você chegar lá e tem 50 pessoas, problema delas, a vaga é sua. Vai com pensamento positivo, tá? Seja conciso também nas suas informações. Então, você precisa se conhecer, ter o autoconhecimento é muito importante. Por isso, eu falei sobre o autoconhecimento no Telegram hoje. Deixei um exercício lá sobre autoconhecimento e um áudio de 9 minutos. Porque se a pessoa ela não se conhece, ela não sabe falar de si. E se ela não sabe falar de si, ela se lasca na hora da entrevista. É essa a realidade. Seja objetivo, galera, na entrevista. Então, não fica enchendo linguiça, não.
Fala o que o recrutador quer escutar, que é as suas capacidades, as suas competências, seus resultados e o que ele te pergunta. Então escuta, escuta antes de responder, tá? Para não ficar falando besteira. E a última dica que eu quero dar para vocês é evitar, gente, clichês, evitar aqueles chavões, sabe? Eu quero agregar valor para a empresa, eu quero quebrar para. Tem umas frases que elas são clichê, que todo mundo fala na entrevista. Então não fica falando essas frases Ctrl+C, Ctrl+T, Ctrl+C, Ctrl+V da internet, do Google, não, que você foi lá, olhou aquelas frases bonitas. Gente, sejam vocês mesmos, sejam originais. As empresas querem pessoas que são originais. Porque todo mundo, de 50 pessoas que fazem entrevista, é 2 ou 3 que são diferentes. E são esses 2 ou 3 que são diferentes, que às vezes nem tem tanta experiência, mas que tem outras capacidades e outras habilidades que se destacam, tá? Então sejam vocês essas pessoas, as diferentes, não sejam as iguais. E uma entrevista de emprego, a duração dela ser pouca ou muita, não quer dizer que você foi mal, tá? Porque às vezes se o seu currículo estiver bem completo, o recrutador não vai te perguntar tantas coisas. Então não se prendam a essas coisas para criar sabotadores na sua mente, ok? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Nosso tempo tá acabando. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Vocês arrasam sempre. Peço desculpa se eu fiquei ausente esses dias, né? Eu tô ainda fazendo o tratamento do dente. Ainda não consegui fazer o canal, gente, porque meu dente tá muito inflamado ainda. Fui no dentista ontem, nem anestesia pegou, pra vocês terem ideia. Então, mas eu tô voltando ativa aos poucos. Essa semana eu tive que colocar muita coisa em dia, por conta da semana passada que eu fiquei em atraso. Mas queria agradecer muito vocês. Pessoal que tá me chamando aí por conta de mentoria, gente, eu tô sem prazo para atender nas próximas 2 semanas. Final do mês tá bem apertado para mim, mas, gente, eu tô fazendo uma listinha de espera, tá bom? Para quem quer ser atendido, eu vou atender aí nessa ordem, ok? Beijo, pessoal. Obrigada. Um excelente final de semana para vocês. E chamem os seus amigos para seguir a página, gente. Tá faltando acho que 100 pessoas para chegar a 10 mil. Aí eu vou conseguir colocar algumas coisas para vocês no arrasta para cima e direcionar de maneira mais fácil para vocês bastante informações. Beijo, obrigada, fiquem com Deus. Que Jesus abençoe o final de semana de vocês, tá? Tchau!